boa noite. Eu sou Cláudia Mondelo e estou aqui em mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Nesse cenário lindíssimo que vocês já estão bem acostumados a ver, mas está sempre em movimento. Vocês notam que a mesa de vez em quando a gente muda, que muda todo o cenário atrás. Mas essa loja é lindíssima, né? É a Breton Santos, que é nossa patrocinadora aqui. Então, todos os agradecimentos. E sem ela não teria o Mais Arquitetura Podcast. E também vamos agradecer a Kitchen Santos, lembrando que a Kitchen vai sair lá do endereço que ela está eu acho que uns 40 anos e vai vir aqui para esse prédio. Então, Kitchen Santos, logo aqui do nosso lado. E olha, agradecer, porque realmente são patrocinadores sensacionais, que proporcionam que a gente faça esse programa assim, inspirador, cheio de histórias para contar, cheio de histórias para mostrar e que eu tenho certeza que sempre muda uma chavinha aí quem está aí do outro lado, não é? Então, se você está no nosso Instagram, não esqueça de nos seguir, de dar um oizinho, manda um recado. Se vocês quiserem falar, saber como encontra essas beldades que a gente sempre traz por aqui, pode me perguntar. Vou mandar o arroba para todos, então é muito gostoso. E você que está aí no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E também manda aí os seus recadinhos, porque sem isso a gente não consegue fazer nada acontecer. Vocês são muito importantes por aqui. E hoje eu vou apresentar uma arquiteta urbanista, é assim, que ela já nasceu sabendo o que ela queria. Tá? É, de verdade. Tem gente que já nasce, né, para ser determinada coisa, já tem aquele no sangue correndo desde criança. E será que a gente encontra explicação para isso? Eu não sei, às vezes eu me pego pensando, porque a maioria das pessoas sempre tem aquela coisa, chega na hora da escolha, e ainda é difícil escolher, né? Já tem ali a sua... uma idade, eu até acho que é uma idade pouca, mas já tem um conhecimento. Agora, quando é de criança, gente, já nasce com esse DNA. É incrível. Eu vou trazer uma pessoa que vai contar um pouquinho disso para vocês. Tá aqui comigo na mesa, Roseli Feijó, essa lindíssima, obrigada, com um sorriso largo. Muito prazer de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Seja muito bem-vinda. E olha, eu quero mostrar para todo mundo que está nos assistindo um pouquinho de quem é você como profissional, como pessoa. E a gente já vai logo começando a dizer que ela é ex-jogadora de vôlei. É verdade, é verdade. Meu profissional Deus. De voleibol. Profissional, tá? São Paulista, isso faz tempo, né? Mas trago muitas coisas boas do esporte, viu? Olha que só. Você leva para o resto da sua vida. Sim. Principalmente esporte coletivo, que foi... Disciplina, uma delas. Disciplina, hierarquia... determinação, trabalho em equipe, somente no esporte coletivo você depende. Então, isso o esporte me trouxe muito e carrego até hoje esses ensinamentos. Viu? E você vê como a vida, ela enlaça tudo, né? Porque você, como arquiteta, você também está num coletivo. Tem muitas pessoas... é uma cadeia imensa. Então, a arquitetura é uma cadeia imensa. Trouxe uma experiência muito grande. Você tem que ter time, você tem que ter equipe. E isso é muito bom. Eu acho que uma das vantagens que eu tive desse meu aprendizado do esporte foi exatamente isso, trabalhar em equipe. E hoje a gente vê isso bem claro nessas empresas que vão contratar. Uma das coisas que ela leva muito em consideração é a tua capacidade de poder trabalhar em equipe, porque é impossível hoje em dia você fazer alguma coisa sozinho. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada. E é uma equipe assim, tem alguém querendo participar aqui. É multidisciplinar, exatamente. A nossa profissão é bem multidisciplinar. Você tem que estar preparada para isso, senão não funciona. Ela envolve a cadeia é muito grande, né? Sim. Então, quando você vê um produto final, um projeto final, seja ele residencial, de urbanismo, comercial, corporativo, tem muita gente por trás disso. Tem um time muito grande, não só de profissionais, mas de montadores, de profissionais de várias áreas, da arquitetura, da engenharia, do paisagismo, de tudo. E cada um cada vez mais a gente tem especialistas, né? Então, assim, cada um contribui de uma forma muito atuante dentro desse projeto. E muitas vezes você tem que... Esse é o papel do arquiteto, inclusive, que eu acho que é o grande desafio, que é justamente compatibilizar e conciliar não só o projeto, mas todos esses profissionais que estão envolvidos. Esse é um grande desafio nosso.
Bacana. Eu considero isso relações humanas, né? E você saber ouvir, saber até onde. Para isso, eu digo que é o seguinte, você tem que entender. Porque se você não entender, alguém vai te vender naquela história ali, entendeu? É verdade. Então, você tem que ter bastante conhecimento, né? E pelo jeito você tem e fez aí um bom proveito de tudo isso, né? Para usar na sua carreira, algo que foi tão prazeroso para você lá atrás. Foi muito bom. Né? E tá, de alguma forma, está com você todos os dias, né? No seu dia a dia de trabalho. Eu gosto bastante de esporte, mas assim, num determinado momento eu tive que tomar uma decisão. Eu já estava no terceiro ano da faculdade, o voleibol estava muito profissional, eu necessitava de uma carga horária de treinamento já muito maior. E eu já estava trabalhando, eu já adorava arquitetura, eu já estava estagiando, eu já era até coordenadora de projetos de um escritório no Guarujá. Olha só. E aí eu tive que escolher. Depois de várias contusões também, eu ia ser arquiteta ou ia ser jogador. Então foi nesse momento, no terceiro ano da faculdade, que eu... Mas tudo veio muito cedo, né, Roseli? Sim. Essa, como eu falei no início, você já nasceu com esse DNA. Então, assim, desde muito menina, você já sabia o que você queria. É muito interessante isso. Você lembra de alguma coisa, muito, tipo, muito. O que te encantou para isso? Então, eu sempre quis ser arquiteta. Eu me lembro, assim, dos 12, 13 anos, né? E na minha geração, a gente tinha poucas opções, né? Você não tinha como é hoje, que você tem imensas profissões, né? Que eu tenho até pena dos jovens que têm que escolher, porque é tantas novidades. Verdade. Acho que cada ano surge mais. Na minha época não tinha poucas opções. Era o médico, dentista, engenheiro, mas a arquitetura era muito desconhecida. Então, eu me lembro de ter 13, 14 anos e falar o que você vai ser quando crescer, né? Aquela pergunta. Vamos falar, um professor, tal. Eu sempre falei arquiteto. O que faz um arquiteto? Não tinha essa clareza da atribuição do profissional, né? E eu dizia, não, você é arquiteta. Eu entrava e mesmo assim, eu lembro de entrar nos prédios, você não tinha essa quantidade de lançamento de prédio, então era um ou outro, então tinha um corretor de plantão e eu, criança, eu entrava. Eu quero conhecer esse apartamento. Olha isso. Muito nova, muito jovem. Mas eu sempre... E aí eu fui entender bem o que fazia o arquiteto. Isso aí, você vê, década de 80, quando eu entrei na faculdade, né? 82, que eu entrei na faculdade de arquitetura. Eram poucas faculdades de arquitetura que tinha, você tinha um vestibular até bem mais rigoroso, principalmente naquela questão técnica, que era o linguagem arquitetônica, tal. Desenho e tudo mais. Tal. E as pessoas confundiam arquitetura com engenheiro. Mas ele faz o quê? Faz prédio, né? Então eu fui e gostava também muito de cidade, de urbanismo, de projeto. Então, dentro, eu já olhava aqueles livros, né? Na verdade, eram livros de design, que tinha muito pouco. Não era como é hoje, que você tem uma internet. Então, eram livros raros, né? E eu nunca tive a segunda opção. Mas se eu não entrar na arquitetura... Não. Vou fazer outra coisa. Não tinha. É muito interessante isso. E numa época onde essa profissão não era difundida como é hoje. Existia muita barreira. O arquiteto... Ou ele fazia prédio, o do residencial era muito elitista, era assim muito. Ninguém contratava um arquiteto para decorar o seu apartamento, montar. Era uma classe muito elitista, né? Bem mais difícil de entrar nesse mercado, nesse mundo, né? E isso eu acho que é um grande ganho da arquitetura, porque hoje o profissional, o arquiteto, o design, ele é imprescindível no seu projeto. Ele é o que vai... Eu acho que a gente quebrou a barreira, né? Que você tinha aquele estigma que esse profissional ia encarecer, hoje é ao contrário, né? Então, você sabe que esse profissional é o que vai viabilizar o teu cronograma físico, financeiro, o teu projeto. Então, isso eu achei que foi um grande ganho da profissão. Não, muito. É legal você ter tocado nisso, né? Porque pouco se fala até disso. Mas é importante falar porque é justamente isso. Quando uma pessoa ela tem um profissional por trás daquilo tudo, do projeto, da administração da obra e tal, tudo sai muito mais redondo, o custo é muito mais assertivo. Exatamente. Não é verdade? E hoje você tem muitas opções. A indústria avança muito, né? Em todo segmento. Então, você deixar uma pessoa que não tem esse entendimento entrar sem um profissional para ela escolher a pedra, escolher o piso, ela vai ficar perdida e é capaz de fazer até a escolha errada. Às vezes até não é nem questão de custo, paga até mais, mas aquilo não é apropriado. Então, hoje a indústria avança muito. Tem muita tecnologia, tem muito design envolvido. Então, é importante você ter esse profissional. Ele é realmente o que vai viabilizar
todo o seu sonho, o seu desejo, que muitas vezes o cliente não sabe nem se expressar, nem falar aquilo que ele quer. Verdade. E esse profissional tem já até, isso eu acho que está no DNA do profissional, do arquiteto, é justamente esse nível de interpretação que a gente tem de um fazer. Briefing mais assertivo, briefing assertivo, né? Isso é muito importante. Faz toda a diferença. Muita diferença. Toda a diferença para o resultado que o cliente vai ter ali. Exatamente. E para você também, né? Para ter mais acerto no que você vai projetar. O resultado final, ele tem que ter todo o desejo do cliente, não o seu, né? Sim. Não é aquilo, cada família funciona de um jeito, cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma necessidade, você tem que entender isso, né? E essas inspirações, né? Porque você tem um trabalho bem diversificado, de projetos bem diferentes um do outro. Aonde você busca essa inspiração? Eu tenho bastante isso mesmo. Eu trabalho com residencial, com corporativo, comercial. Eu tenho muito cuidado. Primeiro, realmente, nessa questão do relacionamento. Eu tomo bastante cuidado, eu tento me identificar com o cliente, eu tento entender aquilo que ele fala. O residencial, às vezes, tem alguns problemas. Corporativo, às vezes, até mais fácil, porque o objetivo é um só, né? Sim. Corporativo. O residencial não é só um cliente, né? É uma família. É uma família vezes, que muitas vezes discorda, muitas vezes diverge, muitas vezes tem. Então, isso eu acho que eu tenho bem aguçado, que eu acho que também é algo que ajuda bastante. Sim. Eu sou bem assertiva nas coisas, entendeu? Então, eu percebo quando o desejo de cada um, e às vezes quando esse desejo diverge, como que você pode negociar isso um pouco para lá, um pouco para cá. As inspirações, que eu falo, hoje está bem mais fácil você ter inspiração, porque você tem um mundo na sua frente, que uma tela de computador, muita coisa, né? E a indústria realmente avançou muito, muita tecnologia, e numa velocidade muito rápida, não é? Quando você imagina, já tem algo lançando, entende? O Brasil, eu acho até que é um dos países que mais valoriza isso. Eu tenho filha que mora fora, mora nos Estados Unidos, não tem essa personalidade, esse requinte que no Brasil tem. Isso eu percebo muito. Eles estão muito mais na era mais industrializada mesmo, sim, mais padrão, na praticidade, até porque cuidado, mão de obra não é como aqui, né? Você não tem, eu mesmo já fiz várias coisas fora, eu tenho cliente daqui que foi morar na Holanda, em Roterdã, fiz o apartamento dele, minha filha já mora um tempo fora, já fiz 2 apartamentos para ela, para os amigos dela. E aí vamos fazer um parênteses, o cliente era daqui, brasileiro? Brasileiro, morava aqui e foi transferido para Roterdã. Então você levou a cultura dele para dentro da casa? Foi, exatamente. Ele moravam aqui, Petrobras, foi transferido para Roterdã, e aí eles estavam morando no início de aluguel, e aí compraram. Eles tinham realmente feito, né, a ideia de ficar e tal, e eles compraram uma casa lá. E é totalmente diferente. Eu montei todo o projeto, todas as imagens, tudo, eu escolhi tudo, até o tapete, em sites de lá. Algumas lojas físicas ela foi, e lá a gente fazia chamadas. Montar e o que é o problema? A gente não tem mão de obra. Então, por exemplo, e isso acontece também nos Estados Unidos, onde a minha filha mora. Sim. Minha filha mora em Chicago. Você tem 2 pontos de luz, uma sala de 60 metros quadrados. Verdade. Então, você não tem como. Aí você não tem um eletricista para quebrar. Não existe isso. Então você tem, mesmo. Não existe. Você não tem um encanador para mudar, porque aqui a gente muda tudo. Aqui a gente quebra tudo. E tem mão de obra para tudo, né? A gente tem mão de obra, a gente tem conhecimento técnico que sabe que vai até onde você pode ir, e você tem realmente essa mão de obra que possa fazer isso. Lá não tem um eletricista, lá não tem um encanador. Por isso que tem tantas lojas de, né, então, pegue e pague. Você exatamente. Vai aquelas lojas gigantescas que você sai dali com tudo montado, quase um Lego, né, de montar. Não, e outra coisa interessante lá fora, que a peça, por exemplo, não é que você compra um sofá, ele vai entrar montado, ele vai ser montado na sua casa. Não, lá vem tudo embalado e você que monte. É verdade. Você que monte, você tem caixas de ferramenta, enfim. Se você não é bom para isso, melhor nem comprar, complicado. Né? Então, isso é algo assim. Então,
e exatamente quando eles estavam lá, eles queriam realmente que eu fizesse o apartamento deles, a casa, eles compraram uma casa, justamente porque eles queriam que tivesse essa pegada brasileira, eles queriam que eles gostavam muito. Se sentir um exatamente, pouco mais, eles não queriam aquela coisa meia, né, da Holanda, tal, enfim. Então isso acontece muito. Então o Brasil não tem esse problema e a gente percebe que é muito personalizado, né? Sim. Cada casa é muito personalizada, tem todas as características, nada é igual a outra. E isso é uma característica nossa. Eu acho que a gente consegue atender muito bem. E a indústria acompanha muito bem também. Muito bem. E a gente acabou indo para outro mundo, né? Falando, mas é assim, aqui a gente vai, a gente viaja. E aí, falando em viagens, a gente também, quando viaja, eu sempre toco nesse assunto, porque viagem traz muita bagagem para a gente, né? E você aí, até por ter clientes fora do país e de culturas diferentes, porque a gente sabe, às vezes até dentro do nosso país, um cliente seu que mora aqui em Santos, que mora em São Paulo, vai, sei lá, mudar pro Amazonas, vai morar em Manaus. É completamente diferente. Totalmente diferente. A cultura é totalmente diferente. Clima, ambientar, costume, tudo isso tudo. Então, assim, você gosta bastante de viajar. Eu gosto, viajo bastante. Eu acho que... Isso é uma das vantagens da arquitetura, é isso. A gente viaja bastante e a gente tem... eu gosto de realmente me sentir dentro daquele local, né? Então, sim. Dá um mergulho naquilo, na verdade, assim, eu gosto muito de andar na rua, de visitar os lugares, de me sentir... Sim. Né, apropriada, pertencente àquele local. Para entender até, exatamente. Né? Porque eu acho que quando é isso, quando a gente viaja para algum lugar, mesmo que não seja a trabalho, como vocês arquitetos têm muito isso de viajar com mas eu viajo muito a trabalho também, porque eu também tenho muita coisa fora, entendeu? Mesmo assim... Nordeste, Natal. E é legal observar tudo, né? Porque isso vai te trazendo cada vez mais bagagem, conteúdo. Exatamente. Isso é algo que acrescenta muito, faz bem. Tem viagens que você fez há pouco tempo, ou muito, que marcaram muito você, trouxeram características para você? Eu costumo dizer o seguinte, eu já viajei bastante, vários lugares, mas eu acho que tem muitas coisas que não é nem aquela viagem, são locais, são momentos que marcam, né? Então, por exemplo, recentemente a gente fez uma viagem aqui para Tailândia. E realmente algo me marcou, que é justamente essa coisa da espiritualidade deles. Mais de 90% da população é budista, né? Então é a religião predominante deles. Então todo aquele conceito que fica marca muito. De você ver todos aqueles conceitos, aí você vai, viaja, você vê as pessoas, como elas... Entendeu? Então, aí faz um pouco de sentido, né? Aquela teoria, como que eles trabalham aquilo. Isso é uma espiritualidade muito mais do que até... Nossa, Tailândia é um país maravilhoso, tem praias maravilhosas, né? Mas a questão da espiritualidade, eu acho que é algo que agrada a todos, né? E a questão da espiritualidade me marcou muito. Eu costumo dizer isso, eu acho que tem locais, por exemplo, uma missa que eu assisti numa sexta-feira santa no Vaticano. Olha aí, foi um momento. Foi um momento que o Papa rezando, mexe, dá uma certa emoção. Eu falo, você vai falar Itália é maravilhosa, mas aquele momento ali mexe. E muitas vezes vira uma chavinha dentro da gente, né? Um olhar diferente que a gente começa a ter. Que você fala, nossa, que oportunidade, eu estar aqui nesse dia, né? Então, tem muitos momentos, até assim, uma balada que uma balada uma vez que eu fui na Espanha, ali na ilha, que tinha eu estava com a minha filha. Ibiza, Eu estava com a minha filha, né? E a minha filha, não, vamos preparar. Eu falei, Thais, eu não tenho idade preparada. Não, aí a moça, não, olha, você vai encontrar gente tudo que é idade. De todas as idades, aí a minha filha, todos a gente já tipos. Comprou aquelas tatuagens. Gente, quando eu entrei, eu fiquei impressionada de ver o que era aquilo, porque tinha uns pedestais com umas moças dançando de seda, e era perto do aeroporto, era o pôr do sol, o avião... Uma balada. Todos os detalhes fizeram diferença, né? Fez diferença. A arquitetura é muito linda, né? Assim, eu acho que a arquitetura é uma bênção, assim, tem muito que se falar, não só de... Então, quando vai, por exemplo, uma também que me marcou muito, Machu Picchu, né? Você vê aquela arquitetura inca, como que é aquela engenharia, como é que eles levam aquelas pedras para lá. Isso, Então, isso tudo
isso que eu falo, não é os locais, são os momentos, que você está naquele... Não é o país, não é isso. É aquele local naquele... Às vezes o seu momento de vida também, né? Às vezes você viaja para um lugar... Você citou Tailândia. A gente vai para lá num momento de vida que você percebe uma coisa. Aí você volta num outro momento e tem esse olhar pelo mesmo lugar completamente diferente. Então também Mas é o viajar nosso é muito gratificante, né? Se você está aberta, está disposta, é muito gratificante. Muito. Porque... E eu acho que, assim, para quem trabalha com arte... realmente é uma inspiração, é trazer. E são detalhes, a gente repara em tudo. Você vê, na Tailândia, uma bobagem mais técnica, né? Por exemplo, um sistema de drenagem dentro dos boxes que eu achei maravilhoso. Falei, a partir de agora eu só vou trabalhar assim. Olha aí, tá vendo? Já mudou uma técnica. Já mudou. Na observação. Entendeu? A gente costuma deixar o ralo, né, o linear, alguma coisa no canto. Ele tinha um sistema de captação em volta do box e em volta dos terraços, que eu achei, olha que interessante, eu não tenho um problema mais de caimento. Olha isso, tá vendo? E eu falei, isso eu vou aplicar já. Vivendo e aprendendo, né? Por isso que é bacana. Porque o nosso olhar é diferente. Quem iria reparar num ralo de box? Só um arquiteto, né, gente? Eu não sou arquiteta, mas eu reparo. Porque, né? Nossa, eu sou taurina. E eu sou curiosa, né? Aquela coisa curiosa. Eu, pelo menos, sou assim, sou curiosíssima. Não, então, eu não sou, mas eu tô aqui, eu tô olhando a luminária, o acabamento, essa mesa. Eu sou daquela pessoa que abaixa e põe a mão para sentir ver. A textura. Exatamente. Então, esse é um olhar diferente. É um olhar diferente. E é legal porque não só no lado profissional, mas enriquece você como pessoa. Sim, né? E principalmente eu falo, você anda na rua, você reparar, as pessoas olham, nossa, mas essa cidade é tão bonita. Ela não sabe dizer o que é bonito, ela não sabe dizer. Mas aí quando você vai ver, porque você não tem fiação externa, está enterrada, ela tem as vias mais largas, as casas têm recuo maior, entendeu? São detalhes que você não sabe, mas você tem a sensação do bem-estar. Do bem-estar. Aí o arquiteto ou a pessoa que tem esse olhar, ele já explica, não, é por isso, isso e isso. Né? É isso mesmo. Por isso que é tão bom, né? A gente viajar para tantos lugares, mesmo dentro do nosso país, não importa se é uma viagem longa, se é uma viagem perto. Eu fui recentemente para a Amazônia também. Olha que legal. Fiz aquela, nossa, a gente... Teve boas experiências, né? Muito, a gente conviveu numa tribo indígena, muito acolhedora, foi, principalmente essa coisa das cores, da natureza, das texturas. E da cultura deles, né? E assim, essa viagem para a Amazônia foi muito gratificante, porque... A gente escuta, a gente fez aquela viagem de barco, a gente parou, né, nas aldeias. E aí você conversa com eles, é outra coisa. Porque assim, eles buscam tão pouco, sabe? Você vê alguns buscando a educação, as escolas... Aquelas cidades flutuantes, né? Não, e assim, bonito de ver, eu falo. Porque numa dessas tribos que a gente foi, pessoas com formação acadêmica, tudo... que abrem mão da sua vida para doutrinar, para ensinar e para dar oportunidade para que outras pessoas saiam para estudar, para... Isso. Entendeu? Então, isso é muito rico. É uma viagem mais humanizada, né? Não, é muito rico. E, assim, isso faz grandes reflexões, né? Isso você faz grandes... né? Do seu dia a dia, de como é que você lida, como é que você lida com todo o ecossistema que está em seu redor, não e as é? pessoas mesmo, você vê assim, elas fazerem questão de manter, né, toda essa cultura, podendo até simplesmente abandonar e buscar outras oportunidades, mas buscam outras oportunidades, mas voltam para ajudar quem realmente... É verdade. Eu também já tive experiências muito grandes e fortes na Amazônia e são realmente experiências para a gente refletir. Reflexões sobre a nossa vida, sobre o legado que a gente está deixando, quem somos nós, na verdade, entender o outro, né? Isso eu falo, são as grandes reflexões que faz parte. Cada vez mais a gente se vê exatamente. Né? E assim, não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade, né, para refletir. Então, a gente está vivendo um momento difícil, né? Todo mundo muito acelerado, todo mundo busca, né? Então, você aplica o automático e
foi. Então, isso é algo que a gente também... Você tem essa coisa do automático? Olha, ou você se policia? Eu me policio muito para muitas coisas. Eu me policio muito para acolher, me policio muito. Estava até conversando agora com a Gabi, a gente estava falando isso. Eu dei aula na faculdade 22 anos, né? Na faculdade de arquitetura. Então, eu tenho muito carinho pelos novos, pelos jovens, pelos estudantes. Até a Gabi estava falando, nossa, quando bastante eu entrei tempo, né? aqui, Você ficou ensinando, anos, nossa. Então, assim, na pandemia, a gente deu muita aula online, né? Então, assim, eu tenho bastante preocupação em acolher. E tenho bastante preocupação em não entrar no automático, em perceber as coisas que acontecem ao meu redor e de tentar, de alguma forma... Maravilha isso. Não que eu... Muitas vezes pode ser até que eu não consiga, né? Que talvez eu até... A vida realmente acelerada demais. Mas eu me esforço muito para que isso não aconteça, para que eu não passe sem uma palavra de atenção, de carinho. Eu me policio para isso, entendeu? Eu acho que bastante. Eu acho que, Roseli, isso também faz uma diferença no atendimento que você dá para o seu cliente, em ouvir mais, né? Talvez você eduque, né? Você se educa a ouvir mais. Porque quando você está nesse modo turbo, a gente não consegue ouvir. Não consegue. A gente só quer realizar aquilo que precisa, lógico, o dia fica curto, você tem que correr atrás, mas exatamente. Eu cada vez mais me policio para não deixar passar nada. E eu acho que até fazendo isso, não sei a impressão que me dá, tendo esse respeito pelo tempo e não deixar passar, eu acho que os projetos e as entregas são mais assertivas. Porque você tem essa percepção maior das coisas. Eu tenho bem aguçado, sabe? Assim, eu tenho... E até... eu sempre penso assim, se eu tiver refazer um projeto... ou na fase de estudo, alguma coisa, eu não tenho problema nenhum nisso. Por quê? Porque eu entendo que se eu na minha primeira proposta, não foi de total agrado, em algum momento eu falhei. Nessa comunicação eu falhei. Sim. Porque eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Entende? Então, eu falo, não percebi alguma coisa. Então, eu refaço porque eu entendo que eu tenho obrigação de perceber isso, de ter esse entendimento pela minha experiência. E eu sou muito alinhada com isso e muito afiada para isso, entendeu? Então, assim, eu sou bem assertiva, raramente. Que ótimo isso, bacana. E também acho que envolve, por exemplo, se eu olho o perfil do cliente... Claro que às vezes eles também não se abrem, né, da forma como a gente gostaria, tal, né? Então, deixa um pouco... Mas... é raro, assim. Eu entendo que isso é algo que eu tenho bem forte, sabe? Maravilha. É um treino. Isso aí. E é um treino. E é um treino diário. Porque diário. A vida cada vez mais está mais diário. Acelerada. Né? Essa coisa do WhatsApp, a gente fica meia hora sem olhar no WhatsApp e quando você vai ver, tem uma lista de recados, um bando de gente falando, né? Um bando em um bom sentido, pelo amor de Deus. Às vezes assuntos muita coisa. E isso traz uma aceleração. Às vezes uma palavra mal colocada já gerou um conflito ali. Um conflito. O que eu perdi aqui? Exatamente. Até você falou uma coisa para mim da falta de coerência, né, e prática, né? Você fez esse comentário que a incomoda bastante. E é verdade. E é verdade, porque a gente está vivendo isso que fala, a gente está em tempos difíceis, mas a gente está vivendo algo assim, né? Onde as pessoas têm grandes discursos, mas poucas atitudes, né? Então, isso não é incompatível, né? Ela fala, eu sou assim. Aí, quando você vai ver o comportamento é totalmente diferente. Quando ela tem a oportunidade de botar em prática tudo aquilo que ela falou, ela nem... Entendeu? Então, essa incompatibilidade, eu acho que a gente está vivendo muito isso. Será que isso E as pessoas estão muito críticas, julgam isso e aquilo, mas... Muito chato, né? Eu falo chato. Não, e tá chato. Eu falo que muito tá chato. Tá chato, assim, nesse sentido. Você está fazendo a crítica ali, né? Por isso. Às vezes uns discursos prontos, mas quando ela tem a oportunidade de fazer a diferença, ela não faz.
Ela não faz. E ainda acha uma desculpa para não ter feito, né? Será que isso tem a ver com a internet, com a globalização, das pessoas quererem se mostrar de alguma forma? A gente está vivendo um mundo... Naquele mundo que nem sempre gente, é o real. Né? Eu vejo muito. Eu tenho um trabalho na internet há muitos anos já. E foi vindo sem só trabalhando, sem perceber que aquilo podia virar um trabalho, e hoje é um trabalho. Mas, assim, tem pessoas que olham para mim e acham que a minha vida é uma maravilha. Uma coisa, gente, é verdade. Eu acordo bem-humorada, eu dou aquele bom dia de verdade. Sim, eu sou assim. Mas quando a pessoa só olha o seu mundo que você posta ali, porque meu mundo não é aquele só. Meu mundo tem outras coisas, outras atividades que nem sempre você coloca ali. Exatamente. Né? Primeiro que eu estou ali para inspirar outras pessoas. Né? Para trazer coisas diferentes, trazer novidades, uma viagem, uma gastronomia onde eu vou, uma conversa, um papo. Então, isso é legal. Agora, não é só disso que a gente vive. Não, e eu costumo dizer o seguinte, hoje, eu acho que todo mundo vive um drama. Pode ser um drama familiar, um drama financeiro, um drama de saúde. Pessoal. Ou até um drama pessoal, ou até... Posso até estar sendo exagerada no termo drama. Né? Entre aspas, drama. Mas todo mundo tem um problema hoje. Todo mundo. É impossível não ter. Lógico, gente. A vida do dia a dia. Então, por que não? Né? A gente diminuir essa expectativa toda dentro desse... Eu falo assim, gente, o Instagram, ninguém come arroz e feijão. Todo mundo só posta camarão. Todo mundo acorda toda penteada, maquiada, gente, linda. Arroz e feijão tão gostoso. Eu tô aqui. Todo mundo só come camarão. Camarão, lagoa. Então, assim, isso virou. Mas é o que o público quer assistir, entendeu? Então, também... E vem muito do que você estava falando, dessa incoerência. A vida ali é de uma forma, mas na prática é outra completamente diferente. Ou Totalmente. Ou é por outro caminho. E às vezes eu falo assim, gente... perde realmente a oportunidade de fazer o certo, sabe? Isso eu vejo constante. Mas você teve a oportunidade de fazer o certo. Sim. Sabe? Detalhes. Não parar no lugar que não pode. Exato. Detalhes. Você teve essa oportunidade, você teve essa escolha. Pequenos detalhes, né? Pequenos que a gente às vezes nem observa e são grandiosos. Você quando teve a escolha de não furar uma fila, você teve a escolha de não parar num lugar proibido, você teve a escolha de não andar pelo acostamento, sabe? Essas coisas. Tantas coisinhas, tantas você teve coisinhas. Essa escolha, mas o teu discurso são detalhes que cada um fizesse. Mas o fulano não faz, mas o vizinho não faz. Não, ele não faz, é problema dele. Se cada um fizesse a sua parte, seria tudo mais agradável. Mas aí vai julgar o outro que fez. Mas olha o que ele falou, mas olha o que ele... Então, coisas da internet, a gente está vivendo, né? É um outro mundo. A gente está vivendo uma fase difícil, mas eu acho que você não pode perder o seu foco, a sua característica. A sua meta. Eu acho que você não pode perder isso. Você não pode entrar nesse, sabe, quando os pais falavam assim pra gente, a mãe, mas você não é filho você não é qualquer um, você não é todo mundo. Você não é, eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos por isso. Acho que nossos pais estudaram na mesma escola. Não é? Então, assim, você não pode, porque o outro faz, eu vou fazer também. Não, de jeito nenhum. Então, isso é algo também que é um aprendizado, né? Olha, nosso tempo acabou. Gente, acabou. Já deu 30 minutos. Nossa. Você viu como é rápido? Você viu? Adorei conversar com você. Eu também, Cláudia. Você é sensacional. Muito Olha, obrigada. sabe que passa muito? Uma pessoa... Não, e você passa uma pessoa muito segura de si. É verdade. E... eu acredito que quando um cliente está na sua frente, essa segurança ela vem de uma forma muito bom, que é o que o outro precisa. E isso que eu falo, eu me empenho muito em atender, muito e faz em atender, muito bem, sabe? Faz muito Realmente bem. Não eu faço algo com muito amor, com muita paixão. Essa classe, porque isso é classe. Eu me empenho mesmo. Assim, e você tem essa alma, coisa. Eu ponho muito amor classe, na coisa. Essa humanização, e isso faz, nos dias de hoje, como a gente estava falando agora, nos dias de hoje faz muita diferença. Então, muito obrigada, parabéns Cláudia, por ser essa obrigada pessoa mesmo. Que bom incrível, que a gente conseguiu. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Cláudia. De verdade. Vamos fazer mais. Vamos sim, obrigada. E olha, estamos aí em mais um
final de episódio, sempre deixando boas conversas aqui, né? Bons insights, inspirações. Você vê que legal a história da Roseli. E também o olhar, né? Que a gente coloca aqui, esse olhar de autenticidade, de provocação bacana, de ser uma pessoa legal, não só aqui, ali, mas em todos os cantos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tem esse olhar de carinho pelo outro, de carinho pelo que a gente faz, de respeito pelo cliente, pelas pessoas que trabalham com a gente, pela nossa equipe. Aqui eu estou com várias pessoas da minha equipe e sempre tem que ter muito respeito. E isso faz a gente muito maior do que a gente é. Então, fica aí a dica, né? A dica de hoje é essa: olha para você e olha o que está de errado, olha para o seu mundo, faz ele ser muito mais bacana e diferente. Exatamente. É isso. Então, ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal do YouTube, tá? Que tá lindo, recheado de vários episódios com pessoas incríveis, histórias assim sensacionais. A gente fala muito de arte, de arquitetura, de viagem, de gastronomia. Conta muito da vida desses profissionais, do lado pessoal, do lado profissional, que isso também é bem bacana. Então, não esqueçam de nos acompanhar também aí no Instagram. Vocês que estão vendo ao vivo, olha, nos siga, vai lá na minha página também, manda um alôzinho, fala o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram também, porque a gente aqui está aberto para tudo, não é? Então, um grande beijo e muito obrigada. Até o próximo.